Faz especial 15 anos. Meu nome é Micaela, né? A maioria das pessoas me conhecem na instituição como Mica. Eu entrei na FAS em 2017. Antes de entrar aqui, eu sempre tive um sonho de trabalhar numa instituição como a FAS. Eu sou cientista social de formação, né? E o campo estava na veia, e trabalhar com comunidades tradicionais, né? E povos da Amazônia também, isso estava muito na minha veia, muito na minha querência de propósito de vida. E eu ficava olhando as notícias ali da FAS, né, e tudo mais, até que surgiu a oportunidade. E participei aí de um processo seletivo interno em 2017, melhor, externo, né, foi por meio de um TDR aí, e tive a oportunidade, né, de concorrer com outras pessoas e a felicidade de ser selecionada e receber esse resultado no dia do meu aniversário, dia 22 de dezembro de 2017. Fui contratada na FAS para um projeto pioneiro na FAS, que foi um edital para beneficiar as populações que trabalham com as cadeias produtivas na Amazônia, né? Então a FAS lançou o edital, fui contratada como coordenadora de edital. Nessa perspectiva do edital, foram 3 anos extremamente intensos, né, trabalhados aí com 17 projetos selecionados, né. Tivemos um recorde à época de envio de propostas, que a FAS não imaginava, e uma metodologia de um edital totalmente diferenciado, né, tendo a sensibilidade de inclusão e de dar resultados reais para aquelas pessoas por meio de associações comunitárias que iriam mandar as suas propostas de projeto. Nisso, nós tivemos uma abrangência aí de 11 municípios beneficiados, com 17 projetos eleitos aí para estarem executando em 2 anos. E nisso nós tivemos aí um resultado muito positivo que foi além das expectativas. Imagina vocês, a gente trabalhar com instituições, associações de base comunitária, em que aquelas pessoas estariam ali sendo, inclusive, sendo inclusive trabalhadas para receber um conhecimento sobre gestão de projetos, sobre gestão financeira de projetos, sobre gestão executiva de projetos. Então aquilo foi algo que eles não estavam acostumados a lidar, né? E eram os responsáveis diretos sobre a execução. A FAS, ela tinha esse papel de ser de transmitir o conhecimento, de monitorar, de fazer avaliação em conjunto com eles e propiciar que eles andassem com as próprias pernas. E nisso foram 2 anos, né, de acompanhamento com esses projetos e um resultado maravilhoso de cerca de 99% de execução completa dos projetos, inclusive execução financeira. Ou seja, tivemos talvez pouco menos aí de R$2, né, devolvidos para casa, né, e para o Fundo Amazônia, à época BNDES, que foi quem possibilitou a FAS ter essa iniciativa pioneira, né, no âmbito de atuação dela. E eu sou muito grata à equipe, né, embora uma equipe pequena à época, que acompanhava todos os projetos, mas que a gente tinha na veia, né, o propósito de fazer acontecer, de estarmos com brilho nos olhos cada vez que a gente fosse a campo ou tivesse contato com as pessoas que estavam executando aquilo. E foi fantástico. Foi fantástico, a gente conseguiu aí alcançar os resultados, como já falei, né? E conseguimos no decorrer desses 2 anos de execução também, com uma equipe nova na instituição, ter a colaboração de vários setores da FAS.
desde o setor jurídico, administrativo, bem como dos outros programas. À época, a gente fazia parte do Programa de Soluções Inovadoras, né, o PSI, o famoso PSI na FAES, e tivemos essa oportunidade, né, de então dizer, né, a partir digamos assim, desse projeto exitoso, dizer que a FAES hoje tem uma expertise, né, uma experiência em lançar chamadas públicas, né, para acolher e dar vazão às necessidades dos povos da floresta. Então, a FAES, ela instiga a gente a ter um olhar em aspectos de melhoria, em inovações, né? A FAES, ela instiga muito, o dia a dia dela instiga muito a isso. Após a finalização do edital Floresta em Pé, que foi a chamada pública, né, que eu fui contratada para coordenar, nós tivemos a oportunidade de, ao finalizar o projeto, eu pelo menos tive a oportunidade de me envolver mais com o aspecto de gestão dentro da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável e Comunidades, com a Superintendente Valcléia, e depois logo foi me desafiado, né, com a pandemia de Covid-19, a ter à frente uma secretaria executiva da Aliança Covid Amazônia. Então, por isso que eu digo que a FAES nos instiga a todo momento a estarmos, né, tendo desafios novos. Isso foi muito bom, né? Foi um momento que, para o mundo, foi muito sofrível, mas que a FAES se viu desafiada em quê? Em atender às expectativas de que as populações com as quais ela já trabalhava estavam sofrendo de alguma maneira naquele novo contexto de pandemia, e a FAES foi instigada do tipo, eles olharam para a gente e disseram assim: FAES, o que vocês vão fazer pela gente? Né? A gente está com medo de sair das comunidades, a gente está com medo de ir até a sede municipal e se contaminar, mas ao mesmo tempo a gente depende de algumas coisas que a gente precisa, né, na sede municipal, seja receber um benefício, né, seja aposentadoria, bolsas, etc., seja para a gente adquirir alguns produtos para consumo, né, que temos o acesso somente na sede municipal, e seja também para escoar a nossa produção. A gente está com medo de sair daqui para levar a nossa produção para lá. O que vocês podem ajudar? Né? E daí, lógico, da cabeça fantástica ali do professor Virgílio Viana, né, e de todo o corpo, né, da superintendência da FAES, criou-se aí, né, a Aliança Covid Amazônia. E eu tive a muito grata e envolvente, né, digamos assim, oportunidade, né, de estar trabalhando à frente disso. E daí surgiu o programa Saúde na Floresta. Então, eu vou fazer 6 anos de casa. E nesses 6 anos de casa, eu considero que a FAES sempre me trouxe desafios ímpares. Desde a coordenação do edital Floresta em Pé, a Aliança Covid Amazônia e hoje, né, na atualidade, com a gerência do programa Saúde na Floresta. Então foram marcos nessa parte da minha carreira na FAES. Né? Tive a oportunidade de ir a campo inúmeras vezes, né? Eu já tenho um pouco mais de 20 e tantos anos, mas vamos, porque senão a gente denuncia a idade, né? De idas a campo, antes mesmo da FAES, oportunidade de trabalhar com projetos voltados para educação ambiental, para formação profissional, né, projetos para um meio que valorizasse o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente em si, e a FAES veio me desafiando desde que eu entrei. Né, trabalhar com cadeias produtivas, nunca tinha trabalhado. O professor Virgílio olhou para mim na minha entrevista, nunca esqueço, ele disse: mas e aí, se você precisar ter um diagnóstico sobre alguma situação que está acontecendo em campo que está fora do seu conhecimento. Eu disse: professor, a gente, né, enquanto ser humano, é impossível a gente conhecer tudo, né? Mas eu vou atrás de quem sabe, porque
porque a gente aprende, né? E daí, durante todo esse percurso na FAS, eu digo que eu tenho a oportunidade não só de imprimir avanços com aquilo que eu sei que está sob a minha esfera de conhecimento, mas conseguir agregar as faces do conhecimento que a gente tem dentro da instituição e fora dela. Então, a FAS para mim é isso, é vida, é desafio, é algo novo, é oportunidade de a gente colocar para fora aquilo que a gente tem como missão. E eu digo que a minha missão é servir. E a FAS, ela coaduna com esse propósito. Ela me ajuda a fazer a diferença dentro do meu propósito. E uma coisa que eu digo sempre muito para o time do PSF, do Programa Saúde na Floresta, nós somos, em sua maioria, né? Eu sou da casa, seletista, mas a maioria são prestadores de serviço, e a gente conseguiu um feito fantástico, que é com 90% mais de colaboradores, prestadores de serviço, conseguir fazer com que eles enxerguem que eles estão no mesmo propósito que a gente e que eles endossam dia a dia com os seus afazeres os compromissos que eles têm, não só consigo, mas aquilo que eles firmaram a partir de um contrato de trabalho conosco, com a Fundação Amazônia Sustentável. E isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente olhar para um jovem, é maravilhoso a gente olhar para alguém que já está na meia-idade, e ver o quanto o olho brilha quando você se sente apaixonado, inteiramente amante da sua missão. E eu vejo que é isso que a FAS proporciona para a gente. Eu penso que, primeiramente, a pessoa, se ela já não tiver claro de qual é a sua missão no mundo, né, porque isso a gente constrói, ela pelo menos tem que procurar sentir o máximo que ela puder de empatia pelo próximo e ter um senso aguçado de solidariedade. Porque isso tudo leva ao propósito do servir. E se a gente tem isso vivo dentro da gente, quando você entra na FAS e percebe que de alguma maneira você vai conseguir concretizar isso por meio de ações, por meio do conhecimento agregado que você traz, seja jovem, seja meia-idade ou seja de idade mais avançada, você sabe que você está no lugar que você vai poder fazer a diferença. Então, o perfil do trabalhador na FAS é o perfil de quem quer servir, de quem quer fazer a diferença no mundo. Mesmo sabendo que você, no estalar de dedos, não consegue mudar de uma hora para outra, mas que aquilo que você fizer é importante. E o desafio amazônico, né, ele é tão grande quanto o seu território. Mas eu vejo que não é um desafio que te leva àquilo que te traz o inalcançável. Não, pode ser alcançado. E às vezes, se a gente levar em consideração que a gente acaba aumentando o nível de complexidade, nós seres humanos, a coisa acaba ficando mais difícil. Mas é tentando baixar esse nível de complexidade que a gente chega a conseguir concretizar aquilo que a gente deseja e aquilo que vem com o propósito da instituição e com o propósito nosso, né, enquanto pessoas que estão ali em conjunto para trabalhar no servir. Eu vejo que os principais desafios de trabalhar na região amazônica são realmente essas questões de logística relativo ao transporte, relativo a você conseguir chegar, né, na Amazônia Profunda, como diz o professor Virgílio, né, e num outro momento de você conseguir ir para lá com a expectativa de ser um excelente ouvinte.
de você se colocar na postura, ter uma postura de aprendiz. Independente se você tem uma faculdade, uma especialização, um mestrado ou um doutorado, vá como aprendiz. Porque tenha certeza que você vai voltar de lá muito mais enriquecido e com muito mais conhecimento. E daí considerar o processo de ensino e aprendizagem. Da mesma maneira que você, se for um bom ouvinte, conseguir fazer uma escuta ativa, boa, de qualidade, você vai conseguir colaborar. E vai conseguir colaborar não a partir da tua perspectiva, mas a partir da perspectiva de quem você está fazendo a interlocução, de quem você está querendo beneficiar. Sair daqui ou de qualquer parte do mundo com coisas prontas para vir trabalhar na Amazônia está fadado ao fracasso. A gente precisa ouvir os povos da floresta, porque eles sabem exatamente aquilo que eles querem. Como é que vai se construir isso, como é que se vai chegar a isso, é que às vezes não é muito claro, mas aí está o nosso papel de entender o que eles desejam, de entender como é que as coisas fazem sentido para eles, como é que os conhecimentos tradicionais se encaixam, para a gente conseguir dar a nossa contribuição e daí fazer a diferença. Então, ser um bom ouvinte, fazer a interlocução sem conseguir, ou melhor, sem fazer uma interlocução que propicia ao outro ver que ele está sendo ouvido, que você está dando importância àquilo que ele diz e que o conhecimento dele é a principal chave a ser virada para a gente conseguir avançar e para que eles consigam avançar. Cuidar bem dos povos da floresta não é cuidar bem a partir da nossa perspectiva, é cuidar bem a partir da perspectiva deles, trazendo coisas que eles às vezes não conhecem, mas que a partir do momento que acabam conhecendo, eles também conseguem ampliar a sua visão sobre como ele está e aonde ele quer chegar e como, quais são as ferramentas que ele tem para chegar. Muito interessante que a gente, há pouco, aí esse final de ano, estamos trabalhando na avaliação de 2022 e no planejamento do Programa Saúde na Floresta, e há pouco eu frisei com a equipe dizendo assim, como eu sempre falo a vocês, a gente não trabalha com gestão de projetos, a gente trabalha com gestão de pessoas. Então, independente se você é alguém da cidade, se você é alguém que está no campo, que está na zona rural, que está dentro de uma unidade de conservação, a gente está trabalhando com pessoas. A gente trabalha para as pessoas. E é essa a chave do sucesso de qualquer projeto. Se você consegue encontrar, fazer com que a sua alma e aquilo que está no seu propósito fique evidente para o outro e que o seu conhecimento faça sentido não só para você, mas faça sentido para o outro. Enquanto as pessoas acharem que de alguma maneira elas têm todo o conhecimento, o domínio do que é necessário fazer para manter a Amazônia viva, a gente talvez não avance tanto. Mas quando as pessoas, cada vez que elas se propõem a parar para ouvir e para daí fazer com que o seu conhecimento atue a favor de quem você está ouvindo, aí sim a gente avança. Então, trabalhar na Amazônia e manter a Amazônia viva é isso. É você dar voz a eles, a quem está aqui. Independente de ideologias, de raça, de credos, de cores e de amores. É você dar a voz e respeitar. Para que você também seja respeitado e faça com que o seu conhecimento realmente vá e agregue e faça a diferença na vida deles. Que vai também fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na minha vida. Porque com certeza nós seremos pessoas melhores
nesse processo. Nossa, momentos de emoção existiram muitos, né? É muito gratificante quando você percebe que as pessoas, a partir do momento que você ganha a confiabilidade delas e que elas te legitimam no território que aparentemente não é o seu. E por que eu digo aparentemente? Porque enquanto as pessoas buscarem dividir, mais complicado vai ser construir. E aí, quando você vai fazer interlocução em campo, e seja nos diversos campos, tá? Isso não é só no interior da Amazônia, não. Quando você se coloca, consegue conectar com a pessoa e ela saber que você está na mesma sintonia que ela para buscar apoio e ajuda e resultado positivo, você consegue ver o brilho nos olhos daquelas pessoas. Você consegue ver que realmente o seu trabalho, você conseguiu contribuir de alguma maneira. E nesses tantos anos, né, de idas a campo e tudo, de enfrentamento de secas, de barco encalhado, de canais assim, que as pessoas dizem, olha, aqui tá cheio de jacaré, aqui tá não sei o que, tá vendo o que tá acontecendo? Né, de encalhar, de andar com um cajadinho para ver se você não vai estar pisando num buraco onde tem uma cobra para você ser picada. Enfim, é chegar lá nas regiões assim, mais profundas mesmo, onde às vezes só tem uma casinha, e você ser recebido muitas vezes de braços abertos pelas pessoas. Isso emociona. E o que a gente tem que perceber enquanto profissional é que a gente só é recebido de braços abertos quando a gente de cara já transmite ao que veio. E isso, infelizmente, não é toda pessoa que consegue. A gente conseguir transmitir com o corpo, com o olhar, com o semblante, aqui viemos. Eu digo que o caboclo amazonense, né, e eu como caboclo amazonense, a gente é uma miscigenação, é uma mistura maravilhosa, grandiosa. E quando a gente se enxergar nessa mistura, e quando a gente se propõe a enxergar o outro como ele fazendo parte da gente, isso tudo vira uma experiência muito rica. Então foram N momentos em que, mesmo a gente vendo a tristeza de quem está lá numa seca muito violenta, em que você percorre a frente de uma cidade e você vê uma cama de peixes mortos porque a oxigenação da água está baixa, que você tem que andar com outra camisa, um pano, uma toalha para cercar o rosto porque você não aguenta o odor de peixes mortos, né? E olhar para as pessoas terem que ir buscar água numa caçambinha desse tamanho e andar muito. O que me emociona nisso? É saber que essas pessoas, elas vivem o dia a dia delas com muita garra, com muita propriedade de si. Coisa que a maioria de quem está em outra área, principalmente na cidade e nas cidades grandes, não consegue ver isso, enxergar isso, porque as experiências são diferentes. Então, quando você vai para o meio da floresta, quando você vai para uma comunidade ribeirinha longínqua, quando você enfrenta perrengues que eles enfrentam, você começa a perceber que os teus valores, aquilo que é importante para você, eles ficam muito mais aguçados. Porque muitas vezes você no seu dia a dia não passou metade da dificuldade que aquelas pessoas passam. Então levantar 3h30 da manhã para se organizar, para ir para a roça,
para ir lá para o seu cultivo, né, e voltar às 10 horas da manhã, isso não é para qualquer um. Enfrentar quilômetros em época de seca, porque você não consegue entrar mais nem com os canais indo na sua rampetinha, isso também não é para qualquer um. Carregar mata adentro, toras de madeira para beneficiar ali a sua propriedade, ou carregar ali os paneiros cheios da sua produção, de mandioca ou outras coisas, isso não é para qualquer um. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que ter empatia, ser solidário e saber que essa é a vida, é o dia a dia dele, né? E que não é o dia a dia nosso, é algo diferente para a gente, mas que a gente tem que valorizar cada vez mais. Porque é a forma, é a escolha, é o modo que eles estão vivendo, que é diferente do nosso de quem está na cidade, mas que precisa de um apoio nosso de quem está na cidade. Vendo da maneira que as coisas realmente são. Então, em cerca de mais de 20 anos já de carreira, de experiência, me emociona até hoje, me emociona desde ver a criança, né, ali se organizando para a escola, nas condições que se tem muitas vezes uma escola em campo, né? A escola que às vezes não tem janela, a escola que às vezes não tem porta, a escola que não tem banheiro, a escola que está ali com um professor que nem sempre consegue chegar até a comunidade. Me emociona de ver a criança se arrumando para acordar 4 horas da manhã para ir para a escola que fica a quilômetros da sua comunidade e voltar às vezes à noite, quando a lancha vai finalizando a rota de entregados. Isso é vida, e não é vida tão fácil como as pessoas imaginam. Eu acho que em algum momento as pessoas já ouviram, porque amazonense é preguiçoso. Isso é um dos piores estigmas que a gente poderia levar. Preguiçoso como? Para quem levanta 3h30 da manhã para ter uma oportunidade para estudar, para pelo menos aprender a ler ou a escrever. Preguiçoso como? Para quem levanta 3 horas da manhã para começar a preparar as coisas para a família, para ir para uma roça para trabalhar. Se a gente não contribui com essa convivência, né, do habitat dele da melhor forma possível, e a gente só quiser fazer entregas a partir da nossa visão, em vez de ajudar, a gente vai atrapalhar. A gente vai causar adoecimentos, e adoecimentos em inúmeras esferas. Adoecimentos psicológicos, adoecimentos físicos, né, e adoecimentos estruturais. Familiares, comunitários. Então, se a gente não vai para ajudar, que a gente pelo menos não atrapalhe. Isso é algo muito importante que a gente tem que ter em mente. Então, de novo, a escutativa ela é importantíssima para você poder trabalhar isso dentro de você enquanto profissional e conseguir verdadeiramente contribuir com o outro. E fazer com que ele, dentro das soluções que você possa dar a ele para contribuir, para trazer resoluções para alguns gargalos que a área rural vem passando, as comunidades ribeirinhas ou os territórios indígenas vêm passando, que faça sentido para ele a ponto de ele fechar e validar com você soluções em conjunto. Porque quando a gente vai à frente e acha que a gente tem a resposta para tudo,
a gente vai trabalhar sozinho. E no final, a gente só acha que beneficiou. Não beneficiou ninguém. Então, é muito importante, eu vejo o trabalho da FAS, de a gente cada vez mais assumir uma postura de levar, de beneficiar e de apoiar com a visão de quem está lá. E a gente levando as ferramentas que serão adaptadas a partir dessa visão. Isso é extremamente importante. Então, o meu trabalho na FAS, ele só tem colaborado com a minha vivência de vida, né? E com a minha experiência profissional, a ponto de saber que nada sei. Ou pelo menos o que sei, talvez nunca será o suficiente. Sempre vai ser agregado, sempre vai ser construído ou reconstruído. E isso é que é apaixonante. Porque o conhecimento é infinito. Mas quando você se abre para vê-lo dessa maneira. A minha perspectiva de futuro para a FAS, né, enquanto instituição, é que ela consiga fazer diferença, principalmente no âmbito das políticas públicas que a gente tem. Nós sabemos, enquanto instituição, que nós somos apoiadores de boas práticas, né, apoiadores de buscar em conjunto com os povos e populações tradicionais da Amazônia aquilo o que faz com que eles mantenham a floresta em pé, com que faça valer que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. A gente ajudar e apoiá-los para que eles consigam conviver na Amazônia de uma forma em que não seja tão sacrificante. Ou seja, verdadeiramente eu penso numa perspectiva para a FAS de cada vez mais contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E como? E aí eu trago programas, a atuação da FAS agora mais nova dentro do âmbito da saúde, embora a FAS já venha desde 2009, né, com a entrega de ambulantes e tudo, mas agora com a constituição de um programa voltado para a saúde, eu tenho sim um grande, eu não posso dizer que talvez seja um sonho, porque eu sei que isso vai e pode se tornar realidade, eu creio que vai se tornar realidade, que é de ver o SUS servindo aos povos da floresta, cada vez mais presente. Não digo que hoje o Sistema Único de Saúde não sirva, mas é ver aquela impressão do SUS na floresta. E enquanto instituição, que nós sejamos reconhecidos como uma das instituições que faz diferença e traz diferença no âmbito da saúde para os povos e populações tradicionais. É isso que eu espero que ela faça. E é isso que eu acredito que eu vou ver nos próximos anos, crescer cada vez mais. Viva o SUS! Acho que a minha mensagem final aqui é agradecer. Né? Agradecer a todos os colegas da FAS, a todos os colaboradores, né? A todas as pessoas que fazem a gente continuar, que inspiram a gente em cada detalhe. Desde o seu Carlos, que cuida das plantinhas aqui pra gente, né? E ajuda a manter a sede, né? Até o superintendente-geral, o professor Virgílio. Todas as pessoas de cada área, de cada programa, que você olha dentro do olho da pessoa e sabe que ela está aqui para fazer valer a presença dela aqui. Então, meu muito obrigada é isso, a cada colaborador da FAS, a cada prestador de serviço que está com a gente no propósito, né? E a cada pessoa que olha a gente como gente, independente do seu cargo, independente da sua posição, independente do conhecimento que
você traz, mas é o olhar no outro, a sua essência. É cada pessoa que transmite respeito ao olhar, ao escutar, ao falar. É a cada colaborador que mesmo não, às vezes a gente tendo posicionamentos em direções opostas, elas não são verdadeiramente opostas, porque todos nós estamos incluídos no mesmo propósito, são apenas diferentes. E é um agradecimento realmente de coração. Nesse último ano, a FAZ, ela me acolheu, inclusive, num momento muito difícil da minha vida. Em novembro do ano passado, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E quando a gente tem um impacto emocional muito grande na vida da gente, às vezes, infelizmente ou felizmente, quando a gente consegue começar a visualizar outros pontos de vista que estavam muito na ordem periférica da gente, mas que eu tive a gratidão não só de ter, de ter reforçado a minha fé em quem eu acredito, no Deus Todo-Poderoso, mas com a minha família e com a FAZ fazendo parte dela. E a FAZ personificada, a FAZ em cada colaborador que me deu uma palavra de apoio, em cada pessoa, em cada colega que me ajudou a fortalecer a minha rede de apoio nesse momento, e em cada pessoa que se propôs a olhar não só para o que eu entrego, mas para aquilo que eu sou. E é isso que faz diferença no mundo. E isso que tende a fazer diferença na vida de cada um. É você, antes de olhar para o potencial que ele tem enquanto entregador, que você olhe para a essência que ele tem enquanto humano. Porque ser humano é bom demais. E a gente nunca pode esquecer disso. Feliz aniversário, e tudo de bom, que a gente pode muito e a nossa missão é linda. Muito obrigada a todos vocês. Coração.